Vamos ao quinto vídeo da série de vídeos bônus do livro Desgovernança Corporativa. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do tema Redigindo um Acordo de Cotistas. É o vídeo que inicia a fase 2 do meu livro, em cuja parte eu trabalho com o meu leitor, apresento algumas sugestões de instrumentos de prevenção e resolução de conflitos sucessórios e societários. Eu escolhi comentar com vocês aqui de forma mais aprofundada o acordo de cotistas por algumas razões. Por exemplo, o acordo de cotistas ele é uma variação de um documento já muito conhecido e utilizado no âmbito das sociedades anônimas, que é o acordo de acionistas. A sua estrutura é muito similar, muito embora ele também, como tudo que diz respeito às empresas de menor porte, ele foi simplificado. Esse documento, Acordo de Cotistas, ele ganhou corpo, ganhou força jurídica a partir do Código Civil de 2002, onde houve uma ampla regulamentação do capítulo que falava do direito empresarial, do que diz respeito às sociedades, os tipos de sociedade, e ali se sedimentou a forma e a possibilidade desse documento passar a ser um instrumento, digamos, parasocial para as sociedades empresárias limitadas. Nós sabemos, porque já foi comentado aqui no livro, em outros vídeos, que as sociedades limitadas e de constituição familiar são a grande maioria dos tipos de empresas que predominam no Brasil, segundo estudos do IBGE e do SEBRAE. Então eu achei que nada mais adequado do que trazer um pouco da informação desse documento, que é um documento simples de ser feito e que, embora seja simples, ele é ainda muito pouco utilizado pelos sócios, pelos empreendedores que estão constituindo uma empresa, ou mesmo os que já possuem uma empresa e, eventualmente, simplesmente não optam por fazer esse documento. Muitos, até por desconhecimento, por não saber que existe essa possibilidade. Outros, porque às vezes acham que a relação societária está bem, que ela é perfeita e que nunca terão problemas futuros. Eu trago aqui para uma reflexão de vocês duas frases que eu costumo usar com muita frequência. A primeira é do grande empresário, empreendedor Abílio Diniz. Ele, certa vez, numa entrevista, comentando a operação que ele fez com o Grupo Casino da França, ele disse que se arrependia amargamente de não ter sido mais cuidadoso na elaboração do contrato que formalizou aquela operação societária. E foram palavras dele: perca um bom negócio, mas não faça um mau contrato. Então isso realmente é uma frase que todos vocês devem estudá-la a fundo, porque é uma coisa que as pessoas realmente não pensam. E a segunda frase que eu gosto muito de usar é a seguinte: os contratos são feitos nos momentos da união, quando está tudo bem, os ânimos estão bons, mas muitas das vezes eles são lançados, não, eles são utilizados nos momentos das rupturas. Então, o momento da celebração das uniões, inclusive societárias, é o momento de se colocar no papel tudo aquilo que se possa prever. Para isso é necessário, sim, orientação de profissionais experientes, advogados que tenham convivência com o direito empresarial, societário, para que possa orientá-los, mesmo que a sua empresa seja uma empresa de pequeno porte. Porque o que vai definir se você ganha ou perde uma ação nunca é o tamanho da sua empresa, mas os cuidados que você pode vir a ter. Então, falando do acordo de cotistas, o que esse documento traz? Ele é um documento que complementa o contrato social de constituição da empresa, colocando ali questões que são relacionadas à convivência societária das partes. O contrato social tem um formato jurídico previsto em lei. Então ali o Código Civil traz tudo o que ele precisa, é só seguir aquilo ali, está feito o instrumento. Mas o Código Civil e o contrato social não regulam o que vai acontecer nas relações societárias, né? Nos desejos daqueles sócios.
Então, eu fiz aqui uma série de sugestões para comentar com vocês. Por exemplo, o que é o primeiro elemento que tem que estar presente na redação de um acordo de cotistas? O que é que aqueles sócios desejam da empresa? Os sócios que vão contratar um acordo de cotista, sejam 2 sócios, 3, 5, não importa, eles têm que compartilhar uma visão comum. Eles têm que querer a mesma coisa para aquela empresa. Um não pode querer ficar só no interior e o outro não pode querer avançar para outros estados, porque ali já há um conflito. Então, compartilhar uma visão única para o negócio é o primeiro ponto para que se faça um acordo de cotistas. Partindo disso, vão se estabelecer as cláusulas principais para esse documento. Por exemplo, definição de papéis. Se há uma sociedade, normalmente há uma união de competências e de talentos. Então é muito importante definir competências e papéis. Quem faz o que naquela sociedade. A partir dessa definição, vai se ter um parâmetro do que poderá ser gasto com a remuneração desses profissionais. Porque o sócio também se remunera de alguma forma, seja na distribuição de resultados, seja na atuação da gestão. Geralmente, na empresa familiar, o sócio também atua na operação da empresa. Então, ele tem que ter definido como será a remuneração daquele sócio que trabalha mais, o sócio que não trabalha. Isso tem que estar sempre muito claro. E aí também, claro, define-se os critérios para a distribuição de dividendos, que necessariamente não tem que ser pela participação societária. Esse é um critério muito utilizado, mas não quer dizer necessariamente que seja um critério justo, porque aí é necessário que haja um entendimento dos sócios. Às vezes, um sócio tem a participação maior, mas ele não agrega tanto valor para a empresa. Ele foi um sócio que investiu no início, mas na operação, quem está ali dando sangue, quem está gerando mais resultados, acaba que é o sócio menor. Então, é possível negociar essas questões e balizar alguns valores para que se faça uma remuneração justa. Outro critério também que é importante que se estabeleça nos acordos de cotistas são os critérios para reinvestimento. O que mais acontece na empresa familiar? Deu lucro? Vamos repartir? Não fica nada na empresa. E isso acaba contaminando a saúde financeira da empresa. Então, você definir no acordo de cotista algum percentual que necessariamente vai ser reinvestido na empresa é uma boa prática que você pode, inclusive, assegurar a saúde financeira da sua empresa. Porque é muito comum, às vezes, em algum determinado momento, a empresa precisa buscar capital fora, porque vai fazer uma expansão, um investimento, alguma coisa assim. Às vezes, ter uma conta onde se coloca lucros acumulados vai gerar um custo de capital bem menor para a empresa. Melhor do que pegar dinheiro em banco, ou até emprestado com o próprio acionista, que também pode fazer. Então, são questões administrativas que são trabalhadas no âmbito de um acordo de cotistas. Outra situação muito delicada, definição de critérios para contratação de executivos externos, se for o caso de administradores, né? Porque a sociedade limitada também pode ter o sócio administrador ou o administrador não sócio, e contratação de parentes, porque geralmente costumam ser pontos sensíveis nas questões das sociedades familiares, né? O tempo de permanência no cargo. Não significa que uma vez eleito administrador, que aquela pessoa tem cargo vitalício, ele é sócio. A administração ela é dinâmica, ela tem variáveis. O administrador tem que estar preparado para lidar com as intempéries do mercado, do local onde ele se encontra. Então, o fato de definir em acordo de cotistas um tempo máximo ou médio de permanência de um único administrador é também de muito bom tom, para que se possa sempre revitalizar a empresa. Está dando certo? Continua, mas eventualmente não está? É a possibilidade de se tentar uma outra opção, ok? E no caso de tomada de decisões, é importante também que se definam em critérios específicos de cada sociedade, porque aí fugiria a regra geral, definição de quórums para determinadas decisões que tenham mais a ver com as pessoas, não com o direito empresarial em si. Porque, como eu disse, o Código Civil ele dá uma lista de situações definindo quórums de deliberação e aprovação. Mas, em âmbitos
questões que digam respeito mais às questões familiares, pode ser definido no acordo de cotistas determinados quóruns específicos para determinadas tomadas de decisões. E, finalmente, é preciso ter muito clara as cláusulas que vão tratar da ruptura, da venda de ações e do fim da sociedade, da saída de sócios. Como eu disse lá no início, os contratos são redigidos no momento da união, mas só são utilizados no momento da ruptura. E nesse momento não dá para ficar mais negociando condições favoráveis, porque normalmente a situação já ficou, as relações já ficaram desgastadas, os sócios já não têm mais o mesmo ânimo de ajuda mútua e a situação fica mais difícil. Então, ter cláusulas claras das regras para saída da sociedade, venda de cotas ou encerramento das atividades, isso é extremamente saudável para uma sociedade a fim de preservar as relações, porque a empresa pode até se encerrar, mas não necessariamente quer dizer que os sócios terão que se tornar inimigos num evento desse. E, infelizmente, a gente se depara com muitas situações dessas. Os sócios não se falam, colocam advogados para conversar e às vezes é muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Aí o que acontece? Vai para o judiciário buscar uma ação de dissolução de sociedades e ali a gente fica à mercê e à sorte do judiciário. Moroso e nem sempre especializado naquela questão para ajudar a orientar aquele cotista que quer sair ou que quer permanecer na empresa. Nessa situação, as cláusulas que devem constar num contrato de acordo de cotistas, por exemplo, cláusulas de não competição. Porque, às vezes, aquele empresário viveu aquele ambiente, que às vezes ficou sócio 5, 10, 15 anos, ele tem um know-how, ele tem uma expertise. E, às vezes, ele vai sair daquele negócio com a intenção de montar outro. E, nesse caso, ele tendo sido parte daquele mercado, é comum que se estabeleça uma condição de não concorrência durante determinado tempo. Um prazo médio aceitável é 5 anos. O que se quer dizer com isso? Que durante esses 5 anos, aquele sócio fica impedido de exercer a mesma atividade ou de se tornar sócio naquele mesmo segmento, seja na sua localidade, seja em outra. Ali, os parâmetros das limitações são negociadas entre as partes. Uma cláusula sobre como será a sucessão no caso de falecimento. O contrato social sempre traz uma regra geral, mas às vezes há alguma peculiaridade, alguma particularidade que pode ser tratada com mais detalhes no âmbito do acordo de cotistas. Isso também é algo que costuma dar muito problema nas empresas. E claro, as questões financeiras que não podem ser esquecidas, definição de critérios de como será feita a avaliação da empresa para fins de venda, de compra, de saída de sócio ou de liquidação de ativos, não é? Se for o caso de encerramentos. Porque existem vários critérios contábeis. Por exemplo, pode-se fazer através de variação de EBITDA, que é uma sigla em inglês que apura resultados antes do pagamento de juros e outros débitos e tributos. Pode ser feito através do sistema de fluxo de caixa, quando se coloca, por exemplo, fluxo de caixa descontado, na verdade. Você coloca o que a empresa tem de caixa, o que ela tem a pagar e a receber, faz um cálculo ali e acha um valor adequado, considerando também o que tem em estoque. Existem, enfim, várias formas de se avaliar uma empresa, não é uma forma única. Alguns aplicam percentual sobre patrimônio líquido, então cada empresa tem a sua particularidade. Empresas que trabalham com serviços têm uma metodologia que vai se aplicar melhor. A que trabalha com comércio ou com produto, com venda ou com serviço, também tem que ter um critério próprio. Existe o critério carteiras de clientes também, que pode ser um ponto considerado. Enfim, são muitas variáveis. Não é um cálculo objetivo e simples. É claro que tem que haver algo, há que prevalecer o bom senso, mas tendo uma regra pré-estabelecida de como será, qual o critério que será utilizado para a precificação da empresa. Nesses casos, compra e venda de ações, saída de sócio ou dissolução da sociedade e até também para pagamento de herdeiros, no caso de
haver a morte de um dos sócios, isso traz uma tranquilidade muito grande. E a última recomendação assim, que eu gosto realmente de enfatizar muito com as pessoas é, na medida do possível, escolher medidas extrajudiciais para fazer esse tipo de dissolução de sociedade, esse tipo de encerramento. Porque o judiciário, como eu disse, ele não é especialista nesse tipo de coisa. Às vezes, em comarcas menores, não existem. Claro que o juiz ele tem conhecimento da legislação, mas é diferente de você, por exemplo, contratar um perito que seja um profissional de contabilidade ou de economia, que vai entender um pouco mais a mecânica de uma sociedade e vai poder dar uma decisão técnica, não apenas jurídica. Né? Eu volto a dizer o que já disse no livro. A escolha de uma câmara arbitral tem que ser em consenso, até porque dessa decisão não cabe recurso, é diferente do judiciário, mas uma vez que as partes podem fazer essa escolha, é como se elas estivessem realmente na condução da solução desse conflito. Então, o que eu queria falar para vocês sobre como redigir um acordo de cotistas eram essas informações. Falei assim de uma forma bem detalhada, bem resumida, na verdade, e é claro que esse documento ele pode ganhar proporções maiores, de acordo com o número de acionistas, de cotistas, com as peculiaridades de cada família, com as especificidades de um segmento ou mercado. Por isso, você deve sempre buscar apoio de um profissional. Não se arrisque a pegar modelos de internet. Hoje em dia, a informação realmente é acessível a todos, porque às vezes um detalhe pode fazer toda a diferença. Busque sempre a orientação profissional. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse documento, vamos conversar, mande a sua mensagem, que eu estou aqui pronta para compartilhar as minhas ideias e as minhas experiências com você, ok? Vamos ao próximo vídeo.